Thiago Hartwig, sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, pela Igreja de Confissão Luterana no Brasil. Bom, nós estamos participando do encontro de capacitação de visitadores aqui da comunidade, na Igreja de São João, e hoje é o nosso 10º encontro com o tema Acompanhamento a pessoas com doenças crônicas. Eu queria no começo da palestra falar um pouco o que são doenças crônicas, quais são suas características. São doenças de longa duração e de progressão lenta. E muitas, infelizmente, ainda não têm cura. Existem duas categorias de doenças crônicas, as transmissíveis e as não transmissíveis, também conhecidas como DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis estão associadas à idade elevada ou ao estilo de vida da pessoa, como má alimentação, estresse e sedentarismo. Como, por exemplo, doenças respiratórias, como asma, bronquite, doenças pulmonares obstrutivas, crônicas, entre outras. Também temos as doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, hiper e hipotireoidismo e dislipidemia, entre outras. Já as doenças crônicas transmissíveis são infecciosas e causadas por organismos invasores como vírus e parasitas. Exemplos desse tipo de doença, nós temos a AIDS, hepatite B e hepatite C e tuberculose. Também podemos dividir as doenças crônicas entre as sem risco iminente de vida, com perspectiva de retorno das pessoas às suas casas, as pessoas estão internadas, mas já têm perspectiva de voltar para o seu lar, e as com risco iminente de vida. Isso quando as pessoas estão internadas, elas não têm mais a chance de voltar para casa, porque resta só esperar elas falecerem, né? Mas essa questão de acompanhar essas pessoas mais perto da morte, nós vamos deixar para o próximo encontro, porque nós vamos tratar sobre como lidar com pacientes em casos terminais, em casos mais em que a pessoa está bem perto da morte. Então hoje nós vamos tratar mais como acompanhar pessoas com doenças crônicas que têm mais tempo de vida, que não estão tão perto assim da morte, né? Queria falar sobre alguns dados das doenças crônicas no Brasil e no mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 63% das mortes no mundo. Já no Brasil, segundo a Agência Nacional de Saúde, a ANS, existem quase 53 milhões de pessoas com pelo menos uma doença crônica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as doenças crônicas não transmissíveis representam 70% das mortes no país, no Brasil. É um número bem elevado, né, de mortes por esse tipo de enfermidades, né? Para tu ver a importância do nosso trabalho de visitadores, né, de capelania. Estima-se que até 2030 teremos um aumento de 50% da população com algum tipo de doença crônica por conta do atual estilo de vida, obesidade, sedentarismo e estresse. Esse é um dado que a Organização Mundial de Saúde nos fornece. Com o tempo vai passando, as pessoas vão relaxando com a sua qualidade de vida, elas não fazem exercício, não comem direito, não se alimentam direito, entre outras coisas, e isso vai acabar acarretando numa doença crônica, né? Infelizmente. Né? Então, aí tá a dica pra gente, se a gente não faz essas coisas, a gente poder fazer essas coisas direito, né? Fazer exercício, fazer caminhada, pedalada, se alimentar bem, isso vai fazer muita diferença e pode evitar também doenças desse tipo. Agora, quais são as causas dessa doença, né? Essa é uma das causas, né? A má alimentação e também
a obesidade e também o estresse, que também é um mal que nós vivemos hoje faz tempo, né? Faz tempo, é um mal. Antigamente se chamava o mal do século, eu acho que ainda é. Ou pelo menos é um deles. As causas das doenças crônicas não estão associadas a uma causa única. Normalmente são decorrentes de múltiplos fatores relacionados que podem ser a obesidade, doenças congênitas que se adquirem com o nascimento, doença genética que é produzida por alterações no DNA e comorbidades, que é a coexistência de outras doenças. Embora os fatores de risco devam ser considerados em conjunto para compreender e tratar uma doença crônica, podemos relacioná-los, como eu falei, a várias outras questões, né, que influenciam o seu surgimento, como alimentação, estresse e sedentarismo. Um aspecto importante a ressaltar é que a doença crônica não é sinônimo de invalidez. Embora algumas doenças possam ocasionar graves restrições físicas ou psíquicas embora algumas possam ocasionar graves restrições físicas ou psíquicas, com a devida abordagem clínica e psicológica, o paciente pode levar uma vida normal, desde que respeitadas as restrições impostas por sua enfermidade. Isso aqui eu tirei do artigo O Paciente Crônico, de Glória Araújo. Um artigo que eu encontrei na internet. Agora é importante também entender um pouco das reações que o paciente tem quando ele recebe uma notícia que está acometido de uma doença crônica. Isso também vai nos ajudar a entender um pouco o sentimento dele e como a gente pode lidar com um paciente na hora da visitação, com a pessoa também que quando ela está em casa. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma enfermidade crônica, a pessoa passa a viver uma crise com perguntas que não têm resposta muitas vezes naquele momento, né? Ela fica sem resposta, fica perplexa, ela fica angustiada, agoniada e depressiva também. As respostas que eu vou ler agora de uma paciente, ela aconteceu quando ela recebeu a informação de que estaria com a síndrome de Sjögren, eu acho que é assim que se lê, né? E é uma paciente de 43 anos. Ela respondeu da seguinte maneira: Eu estou com uma doença crônica? O que é isso? Mas eu vou ficar uma doente crônica? Daquelas que se tratam para sempre? Não! Meu Deus! O que é isso? Quem vai cuidar da casa, dos meus filhos? E de mim? Agora ainda tem eu para alguém cuidar? Não pode ser. Também relata aqui um pouco do desconhecimento da doença crônica, relata um pouco do medo do futuro, e com certeza deve passar na mente da pessoa a possibilidade da morte e outras coisas mais que angustiam e deixam a pessoa bem depressiva e perplexa. Mais um motivo para a gente poder estar trabalhando, exercendo esse chamado que Deus nos deu, de levar a palavra de Deus, o consolo, o amparo e o fortalecimento para as pessoas que passam por esse tipo de enfermidade, como outras também, nesses momentos bem difíceis. E como você viu aqui, isso que a pessoa começou a passar aqui chama-se crise também. É na crise que a gente percebe a nossa finitude, né? Como que não somos aquilo tudo que pensamos muitas vezes, né? Que somos de ferro, mas não somos. Mas eu tenho uma definição de crise aqui que vai nos ajudar a entender o que é uma crise. Crise é o que se dá quando um acontecimento
ou o relacionamento torna-se tão doloroso ou desafiador que a pessoa não consegue lidar bem com a sua situação. Esse problema esgota os recursos da pessoa. A pessoa pode tentar tudo, que ela vai continuar com aquela situação ali, e isso chama crise, ela não consegue lidar com aquele momento. Então, mais uma vez, Deus envia pessoas para cuidar dessas pessoas que estão nesse momento de crise, para tratar, para visitar e também para acompanhá-las e ajudá-las a passar por esse vale da sombra da morte, né, como diz o Salmo 23, no versículo 4. A pessoa, ao receber a notícia de que adquiriu uma doença crônica, ela não fica indiferente a essa situação. Imagine você recebendo essa notícia de uma hora para outra, né, você acaba sabendo que está doente, enferma de uma doença que vai durar muito tempo e talvez até uma doença que não tem cura. Né? É um baque muito grande. Diante desse quadro, a pessoa vai passar por algumas fases. Primeiro é a perplexidade e ansiedade, ela fica perplexa, ela não sabe o que vai fazer, ela fica como que não está acreditando e fica ansiosa, né? Não sabe o que vai acontecer, fica imaginando coisas ou pensamentos que voam pela sua cabeça, ela acaba não raciocinando direito. E também ela entra num estado chamado de regressão. E dentro da regressão há algumas etapas. Né? Regressão é a primeira e a mais constante das consequências psíquicas, funcionando como um mecanismo de adaptação. Caracteriza-se por um comportamento infantil marcado por dependência. Dependência é a primeira etapa da regressão. A dependência é uma entrega total ao tratamento médico. Né? A pessoa deixa de ser tratada sem problema nenhum, um cara firme. Né? Outra etapa da regressão é a passividade. É quando a pessoa se deixa ajudar, renunciando temporariamente às suas atividades habituais e aceitando, inclusive, a hospitalização. E esta se fizer necessária. Entretanto, posteriormente, torna-se prejudicial, pois essa pessoa poderá e deverá participar, tornando-se um grande aliado de seu próprio tratamento. Embora que ela aceite, né, o tratamento, aceite ser internada, ela não reage muito, ela fica muito passiva. Nós sabemos que também, para um tratamento ser bem sucedido, ele precisa que a pessoa que está sendo tratada também se ajude, né? Encare junto. Né? E aqui, se tu é muito passivo, tu acaba desistindo praticamente da vida ou desistindo da situação. Né? Como alguns casos que eu já acompanhei também no hospital, em que as pessoas acabaram desistindo da situação e até da própria vida. Uma outra etapa da regressão é a negação. A negação é que trata-se de uma defesa contra a tomada de consciência da enfermidade, quando posteriormente o paciente começa a negar sua situação como uma maneira de se proteger deste futuro incerto. Ela acaba não acreditando de que está doente, ela acaba negando essa enfermidade, tentando eliminar a doença, né, ou ficar curada, que coisa que a gente sabe que não é possível. Né? Acaba vivendo num mundo fora da realidade. Então isso chama-se negação. Uma outra etapa da regressão é a tristeza ou depressão, né? Que é uma situação de profunda angústia e também de dor no coração, que a pessoa está sofrendo por causa da notícia e da enfermidade que ela vai estar começando a enfrentar. Uma outra etapa é chamada Dr. Shopping, né? É quando o paciente está em busca de alternativas ou de pessoas que se propõem a restabelecer a sua saúde. Né? Faz um verdadeiro shopping médico.
ela acaba procurando vários profissionais de saúde, vários médicos, para tentar encontrar uma resposta, uma solução, e até mesmo para ouvir aquilo que ela quer ouvir, né? Aquilo que ela quer. E assim, muitas vezes isso pode ser prejudicial porque tu vive fora da realidade, né? Que nem é outro caso que eu citei anteriormente. E uma outra etapa é o pensamento mágico. É quando a pessoa vai usar rituais religiosos ou até mesmo supersticiosos para tentar se curar daquela enfermidade. Então, quando é algo fora da realidade, não é algo assim que vem de Deus ou que é real, é algo fantasioso. A pessoa tenta fazer essas coisas para tentar se livrar da enfermidade, para tentar ser curada, né? E a última etapa da regressão é a aceitação e adaptação, né? Quando a pessoa realmente está botando o pé no chão e ela está vendo que ela tem que enfrentar aquilo daqui para frente, né? Então, e a última fase, daquelas antes que eu citei, a primeira fase é a perplexidade ou a ansiedade e a regressão. A última fase, depois de todas essas etapas também da regressão, é a aceitação. Ela, realmente agora ela aceita que está enferma e agora ela vai seguir em frente, ela vai tratar isso, né? É praticamente a mesma coisa, né? Se a gente vê essas etapas aqui, é praticamente a mesma coisa das 5 fases do luto que a gente viu esses dias, né? Como negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, né? São etapas que o paciente enfrenta, que também é um tipo de luto, né? Quando a gente passa por isso, a gente também, queira ou não, a gente acaba pensando que a nossa vida vai terminar, a morte ela está batendo a porta, enfim. São coisas que acontecem também. Bom, até aqui nós vemos algumas características e dados das doenças crônicas e algumas reações das pessoas que são diagnosticadas com esse tipo de enfermidade. Daqui para frente, agora nós vamos conversar um pouco como lidar com pacientes ou pessoas com doenças crônicas, né? E aqui, em primeiro lugar, como visitadores, quando a gente for sair, antes de sair de casa, isso aqui é uma coisa que eu sempre vou insistir, porque é onde a gente também está sendo preparado por Deus para sair de casa e visitar os pacientes. A gente vai, antes de tudo, se preparar através da oração, pedindo orientação do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a falar as palavras certas e tomar as atitudes corretas na hora da visitação. E nesse sentido tem uma frase de Lutero que para mim é marcante. Martinho Lutero é uma pessoa que orava bastante e ele dizia assim: hoje tenho muito a fazer, portanto hoje tenho muito a fazer, portanto hoje vou precisar orar muito. Diz que Lutero orava 3 horas por dia, né? E como eu já falei na outra palestra, a oração ela tem ligação com o Espírito Santo, né? Com a ação do Espírito Santo. A gente viu isso na Sagrada Escritura, quando Jesus recebe o Espírito Santo, lá no Evangelho de Lucas, ele ora. Lá em Atos 4:31, quando os discípulos estão, os apóstolos, e a igreja está reunida, eles oram e desce o Espírito Santo, eles tremem o lugar e eles depois saem para pregar o Evangelho com coragem e ousadia, né? Então nós nos preparamos, além de todo conhecimento técnico, né, conhecimento de técnicas de visita e tal. Em primeiro lugar, oração. Outra coisa que é importante para os visitadores é conhecer a Sagrada Escritura, pois elas nos dão subsídios para falar as palavras certas na hora de levar consolo, fortalecimento e esperança para os enfermos. Pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, conforme diz Romanos 1,16. A palavra de Deus tem poder e ela traz consolo, alívio, cura, libertação, né? Nós temos vários e vários textos que vão ajudar naquela hora. Temos várias parábolas que vão ajudar a pessoa
quanto mais a gente lê a Sagrada Escritura, mais subsídio a gente vai ter. E isso porque também não é só porque é a Sagrada Escritura, mas sim porque é a palavra de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, está agindo através de nós. E precisamos conhecê-lo para que ele nos use de forma concreta e completa também. Para os visitadores também é importante entender que quando uma pessoa perde a saúde, ela se sente frágil, insegura, limitada, e a sombra da morte aparece nessa hora. Não importa qual o tipo de enfermidade com a qual ela é diagnosticada. Pode ser a mais simples possível, pode ser uma coisa bem pequena. Mas mesmo assim a pessoa se sente abatida. Talvez seja por isso que a pessoa que está doente é intitulada de enferma. No livro Capelania Hospitalar e Ética do Cuidado, a autora e também a capelã Maria Luísa Rickert nos dá o significado do termo enfermo. O termo enfermo vem do latim infirmus, que significa não firme. Quando falta ao enfermo a firmeza, a segurança, é importante que ele possa contar com o carinho e o compromisso de uma equipe ou uma pessoa preparada para acolhê-lo, acompanhá-lo e levar-lhe o amor incondicional de Deus. A doença é uma das múltiplas expressões da fragilidade do ser humano. Ela nos confronta cotidianamente com nossa vulnerabilidade e com a finitude de nossa existência. Por isso, devemos caminhar junto com o enfermo, mas para isso ocorrer de forma bem eficaz na vida da pessoa enferma, devemos realmente ouvir e perceber quem é o enfermo, descobrir onde ele está e procurar encontrar-se com o enfermo exatamente no lugar onde ele está e a partir daí caminhar com ele lado a lado. A gente além de tomar conhecimento da pessoa, é necessário também tomar conhecimento de qual tipo de enfermidade ele tem e como está também a família dele e também como estão as pessoas ao seu redor. E eu acho muito interessante que o significado e a origem da palavra enfermo, vem de enfermos, significa não seguro, porque realmente quando uma pessoa está enferma, ela não está segura, né? Ela está angustiada, com medo, tem certeza do futuro, né? Não sabe o que vai fazer muitas vezes, e aí entra nosso papel como também servos do Senhor, para dar-lhe segurança, uma segurança que vem de Deus, não vem da gente, né? E também orientá-los nessa caminhada e também trazer palavras de consolo, amparo, fortalecimento. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso, a gente vê a obra de Deus sendo feita e como é bonito ser servo do Senhor e ver como Deus também cuida de todos, né? Nós vamos encontrar relatos na Bíblia, como a gente já falou outras vezes, né? De pessoas que Deus também se colocou ao lado e ajudou elas nas horas mais difíceis, nas suas horas de crises, né? Nas suas horas de enfermidades e de luto. Para isso é necessário que o visitador, desde o começo, né, da visita e durante o acompanhamento, esteja ciente de como está o estado da pessoa enferma, que se identifique com ele, procure se colocar no seu lugar. E nesse sentido é preciso tomar algumas atitudes e precauções. Como eu já falei antes, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa sempre estar ciente do quadro de saúde do enfermo. Procurar informações com a família, ou se quando tu está no hospital, de repente conversar com os enfermeiros ou com os médicos, se tu conseguir. Isso vai te ajudar também a saber lidar melhor com a situação, né? Para tu poder usar as palavras certas e corretas para que as pessoas possam também se sentir acolhidas, né? E que a gente não fale também coisas que possam não ser boas naquele momento ali.
O segundo ponto é fazer um levantamento do grau de conhecimento do paciente sobre seu quadro clínico e prognóstico, desde que se apresente alto e psicologicamente orientado e esclarecido do seu estado, desde que manifeste interesse e apresente condições de sabê-lo. O terceiro ponto é fazer um levantamento do grau de conhecimento dos familiares ou responsáveis pelo paciente sobre o quadro clínico e prognóstico do paciente. Também saber como é que está a família, ver se como é que ela está reagindo à situação, qual é o grau de conhecimento dela sobre a doença que a pessoa da família tem. Enfim, né, a gente também tem que pesquisar não só o enfermo, mas também os seus familiares e amigos, né? Se isso é possível. Às vezes nem sempre é possível. Às vezes a pessoa nem tem mais familiares perto, ou amigos. Às vezes a pessoa está sozinha, né? Talvez a única pessoa que ela vai ter do lado dela vai ser você e a equipe médica, né? Infelizmente. E Deus, principalmente. Quarto ponto, fazer um levantamento sobre o grau de conhecimento dos familiares para a continuidade do tratamento no domicílio, né? Sabe que a doença crônica, às vezes as pessoas ficam no hospital, mas depois elas vão para casa. Então, como estamos nas comunidades, e se o membro vem de volta para casa, é bom também fazer uma visita e ver como é que está a questão da organização nas suas casas, né? Como é que a casa está para receber essa pessoa, como é que os familiares estão se comprometendo com isso, se vai ter gente para ajudar, se vai ser preciso outras pessoas, né? Isso também faz parte do nosso chamado. O quinto ponto é fazer um levantamento das condições do domicílio e adaptações necessárias para viabilizar a ação do cuidado do paciente no ambiente doméstico, né? Fazer um levantamento como já falei antes também, isso aqui também se encaixa aqui, né? Se tem condições para o ambiente, se a casa onde o paciente está, ou ele vai ficar, tem condições realmente para ter um tratamento adequado, porque muitas casas, infelizmente, né, devido à situação financeira e às crises que nosso país vive, as pessoas são pobres, elas precisam de ajuda e precisam de que nós também possamos ajudá-las nesse tempo e prover coisas que são necessárias, quem sabe uma casa melhor, quem sabe uma limpeza, doar coisas que vão, móveis ou camas ou coisas médicas, né? Equipamentos médicos ou até medicações que vão ajudar a pessoa a ser tratada, né? Também nós devemos estar atentos a isso. Um outro ponto é preparar os familiares para a realização dos cuidados no domicílio, efetuado pelos enfermeiros, né? Como os familiares vão lidar com os enfermeiros, com a situação que está se encontrando naquele momento, e nós podemos dar uma força nesse sentido. Sétimo ponto, fazer visitas domiciliares para supervisão e avaliação dos cuidados ministrados no domicílio, realizados pelos enfermeiros e assistente social, nutricionistas e demais profissionais de saúde. A gente tem que também estar atento, né, à questão de como está sendo feito o tratamento, estão sendo bem tratados, a equipe médica está cuidando direitinho, né, também a gente pode ver isso. O último ponto é cuidar das pessoas de forma holística, que trata a saúde das pessoas em todos os seus aspectos, não como mental, emocional, física, espiritual, ambiental e social. Em todos aqueles cuidados que eu já falei anteriormente, né, nos pontos anteriores, também ter o cuidado de levar a palavra de Deus, ver como é que está a questão social, ambiental, né, como é que está a saúde física da pessoa, emocional e espiritual, né? Então que Deus também possa nos ajudar. Só que são alguns pontos, algumas dicas de como lidar com as pessoas que estão com doenças crônicas, né? Primeiramente no hospital, depois também nos seus lares. As pessoas com doenças crônicas e suas famílias terão que aprender a conviver com a enfermidade, cuidar dela como um amigo
inseparável, difícil e às vezes fonte de aborrecimento e de limitações. Outras vezes, fonte de aprendizado, do cultivo da paciência, do amadurecimento, da fé, da companhia constante, da obrigatoriedade do conhecimento sobre a doença, sobre os limites, sobre os cuidados necessários. No entanto, nosso papel como visitadores, como embaixadores de Cristo e suas cartas vivas, é acompanhá-los como um enviado de Cristo, que demonstra que o Filho de Deus não os abandonou, e ajudá-los a enfrentar suas angústias, suas lutas e seus medos. E para superar isso, só o amor incondicional de Deus é capaz. Por isso precisamos estar à disposição do Criador, para Ele nos usar como bênção na vida das pessoas enfermas e assim dar uma melhor qualidade de vida. Quando a gente sabe quando a pessoa ela tem uma enfermidade que é crônica, que vai durar por essa vida, a gente sabe que ela vai passar por extremas dificuldades. Então, como visitadores, como pessoas enviadas por Deus, nesse momento é importante também tratar e cuidar da questão da qualidade de vida da pessoa. E entre a qualidade de vida está também o lado espiritual e todos os demais cuidados ali que já foi falado antes também, de forma holística. Ao longo dos evangelhos, Jesus Cristo é retratado como alguém que se identifica com aqueles que sofrem algum tipo de necessidade. Ele acolhe-os incondicionalmente e cuida deles. Como o Emmanuel, a palavra Emmanuel quer dizer Deus conosco, ele é um Deus presente. O Filho de Deus encarnou e armou sua morada entre nós para participar da nossa tristeza e dor e trazer-nos vida em abundância. A encarnação do Verbo é o exemplo supremo de empatia, como diz lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Também outro texto que a gente pode usar é Filipenses 2, versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Podemos dizer que o Filho de Deus abandonou o seu próprio ponto de referência, a glória do Pai, para entrar em outro, a realidade humana. A empatia de Jesus vai muito além da simples percepção dos sentimentos alheios. Ele penetra além das aparências e descobre nas pessoas o anelo de liberdade e de identidade. Conforme diz o evangelista João, ele sabia o que há dentro do homem, conforme está escrito em João 2, 25. Jesus, um ser do cuidado, fez da misericórdia a chave de sua ética. As parábolas do bom samaritano, que é misericordioso com o homem caído na estrada, e do filho pródigo acolhido e perdoado pelo Pai são exemplos de cuidado, misericórdia e humanidade de Jesus. Jesus sempre teve cuidado com a vida integral. Jesus quer estar presente em nossa vida e na do enfermo. Quer potencializar o amor ao próximo que deve existir em todo cristão. Crer em Deus muda completamente a nossa vida e a interpretação de mundo. Implica sentir-se em sua companhia, vivenciar seu amparo, o seu cuidado,
poder contar com a sua luz para iluminar o caminho e orientar as decisões a serem tomadas nas encruzilhadas da vida, através da sua palavra. Confiar no cuidado de Deus, entregar-se nas mãos cuidadoras de Deus, significa estarmos entregues ao único poder capaz de atravessar distâncias e capaz de criar algo bom da nossa própria desesperança e incapacidade. Isso vai ao encontro do que o profeta Jeremias diz em Jeremias 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se Jesus desceu da glória celeste e entrou neste mundo para nos visitar, estar conosco, né? Quanto mais nós podemos também fazer esse mesmo exemplo, que é o texto que eu li de Filipenses, fala que Jesus se fez servo. Ele veio para servir. E o nosso trabalho é um trabalho diaconal também, que significa servir. Estar ao lado, estar junto, mostrar o caminho, apontar para Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. E essa esperança que nós temos em Cristo, da salvação, também de ajudar a enfrentar as dificuldades, também até de cura, porque Deus pode realmente fazer milagres, as pessoas também precisam experimentar. Como bons servos do Senhor, nós somos chamados para isso. E nós podemos levar a essas pessoas aquilo que traz esperança, como diz Jeremias. E como eu gosto muito desse texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o texto em que Jesus e seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e André, foram ao Getsemane. Getsemane, que significa literalmente prensa de azeite. E aqui eu posso usar a imagem da pessoa que está enferma, com uma doença crônica, ela está se sentindo angustiada, com medo, e muitas vezes aquela enfermidade acaba fazendo com que ela se sinta exprimida, se sinta prensada, sem saída ou sem solução para aquele momento. E é um nome bem sugestivo para a situação também que Jesus vivia. Ele pediu, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele tinha que enfrentar a cruz e também toda a prisão e toda aquela situação de sofrimento, de ser açoitado e ser crucificado. Mas ele foi obediente, obedeceu. Mas Jesus ficou tão angustiado que ele, segundo o Evangelho de Lucas, ele acabou suando sangue, Mas ele não foi sozinho, é isso que eu quero ressaltar aqui. Ele não foi sozinho para o Getsemane, ele levou os 3 discípulos que eram para vigiar e orar com ele. Só que os discípulos não acompanharam e também não entenderam o que estava acontecendo. 3 vezes Jesus foi lá ver como é que estavam os discípulos, eles estavam dormindo. Eles ficaram numa parte, Jesus foi um pouquinho mais à frente e eles não... E Jesus até os repreende, dizendo, vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo, uma hora de oração. De acordo com o Evangelho, Jesus, de Lucas, Jesus ele suou sangue de tanta angústia que ele teve naquele momento. Ao se aproximar de um tempo de muito angustiante, Jesus não foi sozinho ao jardim. Ele levou 3 discípulos com ele. Assim, também devemos encarar o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas. Elas não podem ficar sozinhas, pois a enfermidade que elas possuem trazem aflição e dificuldades todos os dias. Cabe a nós
a não agir como os discípulos que não acompanharam Jesus nas orações, mas estar presentes e sermos portadores do amor de Deus que traz paz, esperança, cuidado e cura da alma. Nem sempre podemos libertar o doente do seu jugo, mas podemos ajudá-lo a carregá-lo. O sofrimento é inevitável às vezes, mas é possível evitar que as pessoas sofram sozinhas. E é em Deus que nós nos inspiramos a caminhar lado a lado, juntos, pois é uma das características mais expressivas da relação de ajuda. Deus caminha ao nosso lado. Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Assim também nós devemos caminhar do lado das pessoas com doenças crônicas, porque elas sofrem e precisam de apoio e também de pessoas que vão ajudar elas, além da questão espiritual, levar a palavra de Deus em outras situações, que carece de também que a gente veja na hora que estamos ali para fazer as visitas e que carece de poder também, na medida do possível, ajudá-las. Então, sem que Deus nos ajude nessa tarefa tão importante e especial. Eu me considero um privilegiado em poder estar cuidando dessas pessoas, visitando elas e podendo também passar um pouco daquilo que a gente tem aprendido nos últimos tempos. Assim, eu desejo que agora possamos ter um bom tempo de conversa e que Deus possa abençoar também esse ministério aqui na comunidade e que possamos ter ânimo e alegria e nos preparar cada vez mais para sermos instrumentos de Deus na área da visitação e também instrumentos de Deus na sua igreja. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos e fique com Deus.